nascem, crescem e morrem como nós. As línguas têm uma dimensão orgânica e, de acordo com a Unesco, mais de 50% dos idiomas hoje falados no mundo correm o risco de desaparecer. O nosso convidado desta noite estuda a dinâmica das línguas e, entre elas, o cada vez mais desfasado mundo dos crioulos. Especialista nos crioulos portugueses da Ásia Meridional, Hugo Cardoso, investigador auxiliar da Universidade de Lisboa e antigo docente da Universidade de Macau, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite, Hugo. Obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela Teledifusão de Macau. Eu, nesta pequena introdução, dizia que há uma certa faceta orgânica na forma como as línguas evoluem. O Hugo, há meia dúzia de anos, teve a infelicidade, chamemos-lhe assim, de diagnosticar o momento exato em que uma língua desapareceu. No caso, um crioulo de origem indo-portuguesa, um crioulo da Índia. Para um linguista, diagnosticar algo tão terrível como o desaparecimento de uma língua é provavelmente o pior que pode suceder. Sim, é verdade. Está a referir-se à situação do crioulo ou da variante do crioulo indo-português de Cochin, que efetivamente, de acordo com todas as informações que eu consegui obter, desapareceu com a morte daquele que parecia ser o último falante em 2010. E isto o próprio e todos os vizinhos me confirmavam, que de facto ele era o último que tinha crescido com esta língua e que, portanto, com a morte dele, a língua deixou de ser falada naquela região. Agora, também é interessante talvez perceber que, em certo sentido, se pode dizer que as línguas morrem não quando morre o último falante, mas sim quando essa língua deixa de ser transmitida às gerações mais novas, certo? Portanto, aí de facto é o momento em que o problema surge. Eu tive, como dizem, felicidade, em certo sentido a infelicidade, mas em certo sentido também o privilégio de poder contactar com aquele que era o último falante. É de facto uma infelicidade porque assisti ao momento em que esta língua desapareceu e deixou de ser possível aceder-lhe, mas é um privilégio porque precisamente ainda tive a oportunidade de o fazer. E o que é curioso é que esta variante de Cochin já era dada como extinta há bastante tempo, certo? Portanto, eu tive alguma sorte, em certo sentido, em conseguir chegar naquele momento exato. Consegui fazer recolha de dados com este senhor que era o último falante, o senhor William Rosario. Mas, de facto, quando se consuma este momento em que o senhor faleceu, é difícil por várias razões, não apenas porque o trabalho que se faz de documentação de uma língua é um trabalho feito com informantes, com pessoas com quem se criou uma relação e no caso específico, era uma pessoa encantadora que me recebeu muito bem e com quem foi muito bom trabalhar durante algum tempo, portanto existe essa dimensão pessoal que foi difícil. Mas enfim, eu vejo isto de facto, como dizia, como um momento difícil, mas também o culminar de um processo que foi um privilégio, que tive o privilégio de desenvolver. Dizia há pouco que uma língua morre quando deixa de ser transmitida entre gerações. Há ainda assim um certo fenómeno de cristalização, eu diria, porque apesar de não haver esse delegar geracional, há línguas que acabam por de certa forma, permanecer cristalizadas. Olhamos para o caso do Patuá de Macau, que não é de toda uma língua que deixou de existir, é uma língua que não é falada no dia a dia, é reabilitada tendencialmente. É uma língua morta e ainda não o sabe. Isto depende realmente da perspectiva, porque, como dizia, o caso do Patuá não é exatamente igual, porque efetivamente ainda existem pessoas, pelo menos tanto quanto eu sei, ainda existem pessoas que são capazes de o falar com alguma fluência, certo? Portanto, de uma determinada geração que ainda o consegue fazer. Agora, o Patuá já passou por aquele momento em que deixou de ser passado às gerações mais novas, e o que está a acontecer agora, aquele processo muito interessante de procura da revitalização ou da recuperação da memória, é uma coisa que acontece já depois já depois do processo pelo qual ele deixa de ser transmitido. E o que acontece aqui, no caso do Patuá, como ainda existem falantes, ainda é possível recuperar de alguma maneira a competência fluente dessas pessoas que ainda o falam, mas há, por exemplo, casos de línguas que são revitalizadas depois até mesmo de já terem sido, de terem desaparecido, não é? De terem deixado de ser correntes, portanto são revitalizadas a partir, por exemplo, de registros escritos, etc. E isso nunca é a mesma coisa do que trabalhar com falantes.
porque os registros escritos, os registros históricos são sempre parciais e, portanto, o que depois é recuperado e pode ser efetivamente recuperado já não é exatamente o mesmo. Portanto, existe sempre uma quebra. Toda a complexidade que existiu no passado na língua oral já não vai ser recuperada da mesma maneira. Não é? Agora, aqui... O facto, como dizia, no caso o patois acaba por ser um exemplo, de certa forma, paradigmático e que foge, e até paradoxal, porque foge, de certa forma, àquilo que é a norma no âmbito dos crioulos. É curiosa esta reabilitação em termos, mais do que linguísticos, em termos patrimoniais, o facto de, determinada altura, o patois ser visto como uma marca de identidade da comunidade macaense, ainda assim não basta para assegurar a sobrevivência da língua. Não basta, mas é essencial. É essencial que a comunidade se identifique com ela. Em certo sentido, quando as línguas entram neste processo de degenerescência, certo? Este processo que leva à sua morte, o que acontece é que as comunidades, aos poucos, se vão dissociando dessa língua, certo? Agora, o que está a acontecer com a comunidade macaense, e que de facto não é muito comum, não acontece em muitos sítios, é que a comunidade ainda foi a tempo de perceber que esse património que se estava a perder era de facto importante. E, portanto, o caso de Macau é exemplar a muitos níveis. Exemplar não apenas porque existe esta dinâmica de recuperação e todas as atividades que são feitas para não deixar que o crioulo desapareça, mas também exemplar, também pode servir de exemplo, ou deveria servir de exemplo, para aquelas comunidades onde se falam línguas crioulas, e ainda se fala, não é? No sentido de perceber que provavelmente, que normalmente já é só quando o processo já está quase no final que a comunidade se apercebe do seu valor. Portanto, era bom que as comunidades que ainda vão a tempo de preservar a sua língua olhassem para o caso de Macau para perceber de facto o que é que está em jogo e o que é que pode ser perdido. Normativamente não tem acontecido, não é norma isto suceder, por exemplo, no tipo de crioulos que conhece melhor, os crioulos indo-portugueses, de uma forma geral, são crioulos ameaçados. Todos os da Ásia são, em graus diferentes e talvez por razões diferentes, mas não se pode dizer que nenhum deles esteja numa situação completamente estável e segura para o futuro. Há alguns que estão, de facto, na sua fase terminal, porque já têm muito poucos falantes e já não são transmitidos às gerações mais jovens há muito tempo, e existem aqueles em que isso ainda acontece. E, portanto, os riscos num e noutro caso são diferentes. Os riscos, por exemplo, no caso de uma comunidade, por exemplo, como Malacca, ou, por exemplo, como Korlai, na Índia, ou como Damão, que são comunidades onde o crioulo ainda tem alguma vitalidade. O risco aí advém sobretudo do facto da comunidade ser muito pequena, de haver muita pressão das outras línguas à volta. E, portanto, basta, por exemplo, que exista um fluxo migratório importante naquela comunidade para que a língua se disperse e deixe de ter a utilização que tem agora. Portanto, não se pode dizer que nenhuma delas esteja de facto a salvo. O caso mais premente será o de Korlai, uma comunidade muito pequena, uma comunidade com características muito próprias, uma comunidade que esteve durante muito tempo associada a uma vida sedentária ligada ao mar, se não estou em erro. É uma comunidade que poderá desaparecer em termos linguísticos, como sucedeu, por exemplo, com a comunidade de Coxim. Pode. É muito difícil prever o que é que pode acontecer. Na realidade, neste momento, a situação de Korlai é relativamente estável, porque, ao contrário de muitas outras regiões da Índia, Korlai é uma aldeia bastante homogénea em termos culturais. Portanto, é uma aldeia quase inteiramente, ou até inteiramente, católica, no qual, até agora, todas as pessoas, de facto, fazem a sua vida diária nesta língua. E, portanto, nesse sentido, enfim, a língua é estável. Agora, o que pode acontecer no futuro, e o que já começa a acontecer, é que pode ser problemático, não é? Por exemplo, o facto de existir uma língua muito dominante na região, que é o Maratha, que é a língua oficial daquele Estado e que, portanto, começa a entrar na comunidade por várias vias, por via da educação, também por via da religião. Outras línguas, como, por exemplo, o inglês, que cada vez ganha mais proeminência no sistema educativo indiano. E, portanto, estas coisas... estes fatores são um bocadinho imprevisíveis. Nós já conseguimos identificar os fatores de risco, mas não conseguimos prever exatamente o que é que vai acontecer no futuro próximo e, portanto, fazer previsões muito concretas é complicado. Agora, efetivamente, é uma comunidade que está em risco, desde logo pela sua dimensão.
Em termos históricos e do ponto de vista linguístico, os crioulos foram durante muitos anos ostracizados, de certa forma, eram entendidos como uma espécie de corruptela das línguas. Sim. Esta perspectiva ainda se mantém ou já há uma valorização, ou começa a existir uma valorização nos tais territórios que melhor conhece dos crioulos indo-portugueses, do crioulo como uma marca de identidade? Em todos os territórios, na realidade os vários territórios da Índia em que se falam estas línguas são bastante diferentes entre si. Teriam que ser tratados um a um. A própria ecologia de cada uma destas comunidades é diferente, ecologia em termos linguísticos. E há um fator que faz muita diferença, que é a utilização ou não do português. O que eu noto é que, efetivamente, em certas comunidades ainda existe uma associação muito negativa dos crioulos. Existe uma ideia que, de facto, aquelas línguas são línguas corruptas. Normalmente isso acontece quando o português ainda tem algum papel naquela comunidade. Naquelas situações, por exemplo, em Corlai, nas quais o português já foi removido por razões históricas há mais tempo, a pressão não é tanta. Ou seja, esta valorização não é exatamente a mesma. É claro que os crioulos e todas as línguas que manifestem algum tipo de contacto, historicamente sempre foram vistas de maneira negativa, como impuras ou corruptas, mas é sobretudo nesta dinâmica e neste binómio crioulo e português, neste caso, ou francês, ou inglês, portanto, crioulo e a sua língua lexificadora, aquela que tem mais poder e que tem mais prestígio, normalmente aqui é que se criam e que se mantêm estas avaliações bastante negativas dos crioulos. E isso ainda não está completamente afastado de muitas comunidades, apesar de, claro, já não ser a mesma coisa que era há algum tempo atrás. Em Macau e em Malaca, em termos comparativos, julgo haver também uma diferença, que é uma espécie de reconhecimento oficial, não do crioulo como língua oficial, não nesse sentido, mas um certo acarinhamento, chamemos-lhe assim, por parte do governo e por parte de outras instâncias dos crioulos como mais-valias. Em Malaca, até de certa forma, como uma mais-valia económica, porque há um turismo associado a esta comunidade que fala cristang na Malásia. Na Índia, ao que julgo saber, isto não existe. Talvez não com a mesma dimensão. E novamente, as situações, até políticas, são diferentes. Por exemplo, na Índia, quando falamos de Diu ou Damão, nós estamos a falar de territórios que foram integrados na União Indiana em 61. Existem algumas questões ainda por resolver em termos do papel que pode ser atribuído, quer ao português, quer a estes crioulos indo-portugueses. Nota-se, por vezes, alguma resistência por parte das autoridades na Índia a reconhecer algum papel ao português, mas isto é por razões históricas. Pode ter efeitos, naturalmente. Em Malaca eu penso que a situação já não será esta, porque, enfim, esta história colonial já não é tão presente. É uma coisa já bastante mais antiga. Em Macau será também diferente por outras razões, porque a descolonização de Macau não é de maneira nenhuma comparável à que ocorreu em Goa, Damão e Diu. Em termos de desafios, mencionava há pouco que os crioulos, de uma forma ou de outra, estão todos ameaçados. Na Ásia. Na Ásia. Na Ásia. Talvez a exceção no continente asiático, antes de irmos, são os crioulos de origem espanhola, aqui ao lado nas Filipinas. O chavacano, por exemplo, é falado por mais de 1 milhão de pessoas. É algo de certa forma, de admirável, tendo em conta o contexto, a evolução do contexto histórico até do próprio arquipélago. O limiar de sobrevivência de uma língua, em termos quantitativos, o que é que se pode dizer que é uma língua de futuro a partir de que número de falantes e de praticantes dessa língua? Não existe uma métrica que possa ser aplicada. Já houve várias propostas enfim, existem algumas diferenças. Existe, por exemplo, quem acha que uma língua que tenha menos de 10 mil falantes é uma língua ameaçada. Outras propostas apontam para 1000 falantes, mas isto é tudo muito relativo, porque na realidade não é apenas... É claro que a dimensão da comunidade é importante, é um fator essencial, mas não é o único. E, portanto, é possível haver uma língua com muitos falantes que esteja ameaçada a curto prazo e uma língua com poucos falantes que seja estável.
Isso depende de outros fatores, dos domínios em que essa língua é utilizada, de fatores, por exemplo, que têm a ver com migração, com emigração e com imigração, reconhecimento oficial, etc. Portanto, é difícil falar desta situação apenas em termos numéricos. Nesse sentido, o reconhecimento oficial é, de certa forma, meio caminho andado para garantir a estabilidade de uma língua. Se olharmos, por exemplo, para o que sucede em Cabo Verde, onde o crioulo foi equiparado à língua portuguesa como língua oficial, este carácter de língua oficial é o melhor que pode suceder a uma língua com estas características. Sim, sim. Em rigor, o problema de reconhecer uma língua como língua oficial é que isso tem implicações que nem todos os governos e todas as sociedades estão dispostas a resolver. Por exemplo, a sua integração no sistema de ensino. É uma coisa complicada. Portanto, existem vários níveis também de reconhecimento oficial. A oficialização em termos nacionais, de facto, implica que a língua passe a ser utilizada, ou pelo menos aceite, no sistema jurídico, no sistema educacional, e isso não é fácil, não se faz do dia para a noite, mas efetivamente é o melhor que pode acontecer, porque é a garantia de que aquela língua é de facto valorizada e promovida o suficiente para se manter enraizada naquela comunidade durante muito tempo. Antes disso suceder, é necessário que linguistas como Hugo ou como outros se debrucem, de certa forma, ostensivamente sobre a realidade dessas línguas, que as estudem e que lhe deem um corpo científico, digamos assim. É um desafio hoje em dia. Quais é que são os principais obstáculos com que um linguista se depara quando trabalha no terreno, por exemplo? Depende muito do terreno. Se estivermos a falar, por exemplo, de línguas crioulas, que é de facto o tema que temos estado a trabalhar até agora, os desafios não são exatamente iguais, ou não são todos os mesmos que seriam enfrentados noutras situações. E normalmente, no caso das línguas crioulas, o facto de normalmente existir a sua língua lexificadora como língua oficial na mesma sociedade, normalmente é um problema, porque impede o acesso aos dados mais desenvoltos da língua, da utilização mais desenvolta, mais livre, sem constrangimentos. Esse é um problema que é, digamos, mais ou menos típico das sociedades crioulas. E depois há outros problemas que dependem do contexto em si. Quer dizer, o trabalho que eu tenho feito na Índia, por exemplo, é muito diferente do trabalho que outros colegas fazem, digamos, na Amazónia. As condições materiais, as condições de acesso são completamente diferentes. Portanto, existem sempre dificuldades, mas cada caso é um caso. A receptividade por parte de quem fala... Encaram voltando um tanto ou quanto àquela questão da corruptela da língua, encaram a língua como um fator de vergonha ou libertam-se espontaneamente? É fácil encontrar quem colabore neste tipo de pesquisas? Na minha experiência, nunca tive dificuldades em encontrar pessoas que estivessem dispostas a colaborar, mas em certos locais há pessoas com quem não é possível trabalhar, que não conseguem libertar-se, de facto, dessa vergonha. Eu posso, por exemplo, falar do caso que conheço melhor, que é o de Diu, onde fiz trabalho durante bastante tempo, e Diu é precisamente um daqueles locais em que o crioulo se fala lado a lado com o português. E eu tive, efetivamente, muita gente que trabalhou comigo sem qualquer problema, mas tive pessoas com quem, apesar de ter lá passado muito, muito tempo, nunca consegui que me falassem em crioulo. Ou me falavam em português, ou se não se sentiam à vontade a falar português, falavam em inglês, ou simplesmente não falavam. Portanto, depende muito das pessoas. Agora, se a comunidade é suficientemente vasta, encontramos sempre alguém que esteja disposto a fazê-lo, e também é preciso fazer aquele trabalho de enraizamento na comunidade. Temos nós próprios que explicar quais são as nossas intenções, que a nossa intenção não é de ridicularizar a sua língua, antes pelo contrário. Enfim, este trabalho tem que ser feito. E depois há outras comunidades em que, por exemplo, em que este problema não se coloca. Tipicamente aquelas comunidades nas quais o português já não é falado há bastante tempo, não mostram o mesmo grau de vergonha ou de avaliação negativa e, portanto, aí é mais simples. A standardização do inglês, de certa forma, como uma espécie de língua global, que riscos é que coloca aos crioulos? Eu não diria às línguas de uma forma geral, mas aos crioulos, sobretudo.
Por exemplo, na Índia. Na Índia, se olharmos para aquilo que é a realidade dos antigos territórios portugueses da Índia, há muito uma tendência vincada para a imigração. Já dizia há pouco que, de certa forma, o pior que pode acontecer é a dispersão de uma comunidade. Vemos também a tendência para algumas das populações oriundas destes antigos territórios portugueses migrarem para a zona do Golfo, onde se fixam, onde desenvolvem o inglês, sobretudo como língua do cotidiano. Esta dualidade, o facto de viverem em realidades que são plurilinguísticas, que tipo de desafios é que colocam à própria sobrevivência dos crioulos? A questão que se coloca não tem apenas a ver com o inglês, mas tem a ver... Existem outras línguas para além do inglês que são dominantes em determinadas regiões, não é? O português, por exemplo, em certas partes do mundo também é, e muitas outras são também. Portanto, o que se coloca normalmente... Eu penso que podemos colocar a questão nos seguintes termos. O que é que acontece quando uma comunidade que tem uma língua minoritária, seja ela crioula ou não, o que é que acontece ou o que é que pode acontecer a essa língua minoritária quando uma outra com mais prestígio e mais presença é imposta de alguma maneira ou tem que ser adquirida por essa comunidade. E podem acontecer várias coisas. Normalmente o que acontece, infelizmente o que acontece, é que esta aquisição é subtrativa, ou seja, a língua minoritária acaba por ir perdendo espaço até desaparecer. Mas não tem que ser este o caso. E existe também aquilo que se chama o multilinguismo aditivo, que é, ou tem sido até agora típico, por exemplo, de regiões como a Ásia, que são multilingües há séculos e séculos, em que a adição de uma língua não implica a perda da outra. Pode implicar, por exemplo, uma redistribuição dos domínios em que uma ou outra é utilizada, mas não necessariamente a sua perda. Agora, infelizmente, de facto, caminhamos cada vez mais para uma situação em que o multilinguismo é subtrativo. E, nesse sentido, de facto, é um problema, mas não é um problema que se coloca apenas à dominância do inglês. Que tipo de input é que tecnologias como a televisão, que já não é propriamente uma tecnologia nova, mas, sobretudo, a internet, podem dar à preservação dos crioulos? A tecnologia e a internet podem ser e têm sido utilizadas de maneira muito interessante e eficaz em projetos de revitalização. E de várias maneiras, desde logo porque nos permitem, por exemplo, recolher dados e colocá-los à disposição de quem precisa deles, certo? Criar, por exemplo, corpora destas línguas, todo o tipo de recursos destas línguas que ficam, através da internet, disponíveis a quem as quiser utilizar, ativistas, os próprios falantes que estejam interessados em promover a sua utilização. Mas também porque permitem uma conectividade bastante grande e, sobretudo, em casos, já que falámos aqui de imigração e falámos destas comunidades que, sendo pequenas, muitas vezes se espalham pelo mundo, a internet pode permitir que, pelo menos em alguns domínios, a língua continue a ser utilizada, que continue a circular, não apenas a língua, mas outras manifestações culturais. Portanto, tudo aquilo que é utilizado para criar um sentido de comunidade pode continuar a funcionar através de fóruns, por exemplo, através de newsletters, apesar das comunidades estar dispersas. Um pouco o que sucede cá em Macau com as comunidades na diáspora. Exato. Só se dizer que na diáspora há mais gente a falar o patuá do que propriamente cá em Macau. A internet, tendo essa capacidade global de aproximar pessoas, pode, de certa forma, atrasar, de alguma forma, o dirimir da língua, o desaparecimento da língua. Com certeza. Eu saí de Macau já há alguns anos e, na realidade, e nesse momento é que me apercebo realmente qual é o tipo de presença que o patuá tem vindo a ganhar nas redes sociais, na internet, porque volta e meia chegam-me vídeos, por exemplo, de falantes que nem sequer moram em Macau, fóruns, notícias de todo o tipo de atividades que acontecem aqui em Macau e, portanto, efetivamente a internet é um instrumento muito importante para preservar não apenas a utilização da língua, mas para fomentar o sentido de identidade de uma comunidade. E claro que a utilização da língua está implicada e vem também por arrasto. O patuá está, de certa forma, já bem corporizado a título científico, é um crioulo bem estudado,
mas não sucede de igual forma com os crioulos que ainda permanecem vivos um pouco por todo o mundo. Há casos flagrantes de crioulos que tenham sido ignorados ou nem por isso? Eu penso que agora estamos a chegar a uma situação em que, de facto, os crioulos que existem já estão todos mais ou menos representados de alguma maneira. Eu posso, por exemplo, dar o exemplo de uma publicação recente que se chama, o título é em inglês, mas a tradução será Atlas de Estruturas Pidgin e Crioulas, que é uma grande base de dados que está disponível não apenas em versão impressa, mas também online. Uma grande base de dados com um questionário que foi aplicado a 78, se não me engano, línguas Pidgin e crioulas de todo o mundo. E estão representadas nesta base de dados não apenas línguas crioulas de grande dimensão, como por exemplo o cabo-verdiano, mas também línguas crioulas de pequena dimensão, como por exemplo o de Corlai. E portanto, eu penso que estamos a chegar a uma situação em que já nenhuma destas... poderá haver pontualmente comunidades que não são conhecidas e que não são estudadas, mas penso que já não haverá muitas. Estou a falar do âmbito dos crioulos de base portuguesa, que são os que conheço melhor. Poderá haver outros que não estão tão bem representados, sobretudo aqueles que têm como língua lexificadora não uma língua europeia, mas uma outra, como por exemplo o árabe, como por exemplo uma língua indiana, que existem e esses sim são muito menos estudados. O passo fundamental é o estudo. Depois do estudo, há exemplos de línguas que foram, de certa forma, reabilitadas com sucesso. O mais paradigmático é o caso do hebraico. O Hugo dizia há pouco que uma língua reabilitada não é necessariamente a mesma língua que se pretendeu reabilitar. Ainda assim, que contributo é que a Academia pode dar para além do estudo fundamentado dos crioulos, para permitir que uma maior subsistência deste tipo de crioulos? Ou estamos a falar de um trabalho que acaba por ser um trabalho quase como o que vemos nos documentários de vida selvagem, em que um leão ataca uma girafa e o realizador está ali ao lado e opta por não fazer nada, porque isso iria, de certa forma, estabelecer uma ruptura num processo que é um processo natural? Existem dois tipos de intervenção diferentes quando estamos a falar, por exemplo, de línguas ameaçadas de extinção. Uma delas é aquela que implica algum conhecimento técnico, linguístico, que é o da documentação. E tudo o que vai além da documentação já é mais do âmbito do ativismo, certo? Agora, há linguistas que podem ter esse pendor ativista e, portanto, envolverem-se também na segunda fase, que é a fase da revitalização e da solidificação da língua. E poderá haver aqueles linguistas que não têm ou o interesse ou o talento para o fazer e então ficam apenas pela fase da documentação, que é aquilo que eles sabem fazer. Curiosamente, as instituições internacionais que ultimamente se têm dedicado a estas questões da preservação das línguas ameaçadas colocam muito a tónica na documentação e não tanto na revitalização, por uma razão, porque a documentação é mais urgente, tem que ser feita imediatamente, mas também porque, uma vez feita a documentação, os dados e os materiais estão preparados para que alguém que esteja interessado na revitalização possa pegar neles e fazer esse trabalho. E dizia há pouco, ou já o mencionámos aqui por várias vezes, é um dos que conhecem melhor a realidade dos crioulos de origem portuguesa, crioulos indianos de origem portuguesa. Isto para lhe perguntar, em relação à Índia, que creio que não haverá muito trabalho, ou muito mais trabalho a ser desenvolvido, ainda assim, que projetos tem pela frente? Ao que julgo saber, está a preparar-se para estudar de uma forma mais afincada um outro crioulo daquela região, também de origem portuguesa, o indo-português do Ceilão. Certo. Na realidade ainda há bastante para fazer. Não que haja ainda línguas que não estejam estudadas, mas porque aquelas que existem podem sempre ser mais documentadas na realidade nem todas estão da mesma maneira. Há algumas, por exemplo, que já têm algumas gramáticas publicadas. Uma delas, no caso do crioulo de Diu, é da minha autoria, mas existem outras pessoas que trabalharam outros crioulos. Mas, por exemplo, o crioulo de Damão não tem uma gramática ainda publicada, portanto ainda existe trabalho a fazer. Até agora, nos últimos anos, eu tenho estado mais dedicado aos crioulos do estado de Kerala, no sul da Índia, precisamente porque são aqueles que estão em fase terminal, já não há muitos falantes,
Mas como dizia bem, agora vou acrescentar em breve o Sri Lanka, vou fazer trabalho de campo, vou criar um corpus que possa depois ser utilizado também para criar materiais como, por exemplo, gramáticas ou até livros didáticos, se a comunidade estiver interessada nisso. Optimista em relação ao futuro dos crioulos ou nem por isso? Alguns. De alguns, sim. Alguns, de facto, será difícil, estamos numa situação já em que será difícil inverter o processo de perda, mas noutros não é. Como quais? Como o do Ceilão, o do Sri Lanka, pelo que eu tenho ouvido, ainda não conheço muito bem a realidade, mas tem havido algumas publicações nos últimos tempos que dão conta de alguma vitalidade. Portanto, essa é uma opção. Os crioulos de Diu e da Mão são crioulos também com vitalidade. E eu penso que esses podem, se a comunidade se empenhar e se os aceitar como marca identitária importante que é, são crioulos que se podem também manter. O de Malacca também parece ter ainda bastante vitalidade e o de Korlai. Obrigadíssimo. Obrigado, Hugo, uma vez mais por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira com um novo tema e um novo convidado.